Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero apresentar para vocês o capítulo 30. O título é Para Vencer o Mal. Esse capítulo 30 ele se encontra no livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E esse capítulo tem, como de um tempo para cá, acho que vocês já devem ter percebido, que a gente estava dando as palestras, as reflexões sempre em cima dos versículos, né, ditados por Mateus. E agora, de umas 3 palestras para cá, a gente passou a fazer então no livro, né, passou a fazer as palestras em cima dos versículos de Paulo. Então, no capítulo 12, no versículo 21, Paulo fala assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Bom, nós vamos encontrar a discussão do mal e do bem em várias citações, em vários capítulos das publicações espíritas, né? Como, por exemplo, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: bem-aventurados os puros de coração. Esse é o capítulo 8, do item 13 ao 15. No item 13 a gente vai encontrar assim, ó: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más maus frutos dará. Então nós vamos observar essa primeira colocação do Evangelho, né, que o mal ele é decorrente da imperfeição do homem. Então, quanto mais imperfeito nós somos, mais propensos nós estamos a praticar o mal. À medida que a gente for aperfeiçoando o nosso caráter, né, a nossa moral, essas mazelas, vamos dizer assim, como o mal, vão ficando para trás. Mas o homem não é obrigado a praticar o mal, mas essa prática serve de corretivo, né? À medida que o homem pratica o mal, ele se pune a si mesmo. Por exemplo, através dos vícios, né? É uma mazela que a gente traz, uma falha que às vezes a gente desenvolve e que nos tornamos reféns. No item 15 a gente vai encontrar: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Bom, de novo, o mal é um corretivo, né? Uma forma de Jesus, de Deus, da espiritualidade maior, nos mostrar: olha, você está no caminho errado, você precisa corrigir, né? E esse mal, uma das formas dele ser eliminado é quando o homem cansar de praticar o mal, ele vai buscar então o bem, tá certo? Então agora, começando propriamente dito no texto, nós vamos encontrar a maneira como nos comportamos em relação aos outros. E Emmanuel diz assim: entretanto, para vencer o mal, não basta a meia bondade. O que seria a meia bondade? Né? Existe a meia bondade? Será? Será que tem mais ou menos bom? Alguém é mais ou menos bom? Alguém é mais ou menos ruim? A meia bondade ela é superficial. Ela existe, mas ela não é feita com o coração. Eu estou fazendo com obrigação. Vou fazer só para me livrar desse problema. Essa é uma meia bondade.
ela não veio da minha alma, não veio de dentro de mim, não foi com aquela energia que deveria ir para fazer o bem para outra pessoa. E não estamos falando de fazer o mal pelo mal, não é isso. Não é aquele mal proposital, aquele mal que eu saio querendo fazer o mal, que eu acordo pensando no mal e durmo pensando no mal. Não estamos nem pensando nisso. Estamos pensando num gradiente de mal, de maldade, vamos chamar assim, desde aquela mais sutil, aquela mais sublime, aquela mais fininha, até, logicamente, aquelas crueldades. Como, por exemplo, um elogio da boca para fora. Às vezes a gente tem no local de trabalho, no ambiente que a gente vive, alguma pessoa que não desce muito bem, né? A gente fala, puxa, essa pessoa, não sei, tem alguma coisa. A gente que é espírita fala assim, normalmente essa pessoa aí, em outra encarnação, a gente teve algum problema lá. Então, essa pessoa, a gente deve evitar fazer esse tipo de elogio da boca para fora e sim tentar vencer esse mal como bem, né? Então, chegar e falar para a gente mesmo, não precisa nem verbalizar isso para outra pessoa. É simples assim, chegar perto dela, mentalmente, com o coração aberto, falar, olha, eu não sei o que eu te fiz, eu não sei o que você me fez, mas eu te perdoo e peço que você me perdoe também. Já é um passo gigantesco que a gente dá em direção a ir acalmando e apagando a maldade que existe dentro da gente. Ou então, para ser um pouco mais austero, né? E a gente já cansou de ouvir, até falamos isso às vezes. Comigo é assim, bateu, levou. Pronto, né? É um negócio que já vem lá de dentro, um revide, aquilo causa um turbilhão de energias ruins, energias negativas, que vão só nos fazer um mal. Ou então alguém pede alguma coisa pra gente, e a gente, com um pensamento até de certa soberba, fala assim, eu faço, pensando, né? Mas vai ter que esperar. Então não tem necessidade desse tipo de atitude, né? É desnecessário, é o mal brotando dentro de mim e eu dando força para ele. Eu estou fazendo o quê? Estou alimentando o meu mal, estou colocando essas ideias, esses pensamentos de uma forma que eu alimente o mal. Uma outra situação é quando falamos alguma coisa para alguém e essa pessoa nos responde com uma aspereza. Pronto, já sintonizamos o mal. Porque essa pessoa não gosta de mim? Porque é sempre assim? Pensamos, nem falamos. Eu não estou nem falando aqui, nem cogitando de verbalizarmos, mas sim de pensarmos, de trazermos para dentro de nós esses péssimos pensamentos. Não seria muito mais simples se nós pensássemos, falássemos para nós mesmos? Puxa vida, esse rapaz, essa pessoa deve estar com problema. Como será que eu posso ajudá-lo? É fácil? Não é. Realmente não é, né? Todo mundo deve estar pensando no centro, nossa, mas falar ali na frente é fácil. Na hora que a coisa acontece, realmente é difícil. Realmente. Mas a gente tem a nossa escalada de aperfeiçoamento, é uma escada. E para a gente chegar no topo dessa escada, a gente tem que subir um degrau de cada vez. Se a gente não começar a subir do primeiro, a gente nunca vai chegar no último. Não é possível que pulamos do primeiro para o último. Não existe, não é possível isso, né? E aí, ocorre, e essa já é de uma forma até boa, né? Vamos pensar assim, de reagirmos com uma atitude reativa. As pessoas falam alguma coisa, a gente reage, mas em seguida fala, nossa, por que eu falei isso? Poxa, eu não devia ter falado isso, caramba, essa pessoa é tão boazinha comigo, por que eu fui falar isso aí? Então vem um arrependimento logo em seguida. Que ótimo, quando nos arrependemos, estamos caminhando no sentido da evolução.
E no texto nós vamos encontrar a expressão a baba do dragão. Se vocês tiverem depois a oportunidade de lerem, né, esse capítulo, ele é bastante reflexivo. O que seria a baba do dragão? Então seria as sombras que nos rodeiam e ofuscam o nosso caminho e a nossa visão. A baba do dragão são os maus sentimentos que nós nutrimos, sejam eles qual forem. Pode ser a raiva, pode ser a vingança, pode ser o desprezo, o pouco caso, enfim, uma palavra dita na hora errada, às vezes uma palavra boba, e para o outro tem um reflexo enorme. Quantas vezes que a gente não ouve as pessoas falando, nossa, mas ele me falou aquilo, e aquilo para uma pessoa não reflete nada, mas para outra causa um transtorno terrível. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para eu vencer esse mal que está dentro de mim. Eu preciso, de todas as formas, matar esse dragão, para que esse dragão do mal, para que a sua baba não nos traga mal também. E sempre achamos que o mal vem do outro, que estamos sempre certos. Então, em qualquer discussão, é comum que falamos assim, poxa, mas ela está errada. Ou se nos acontece alguma coisa, alguém nos fez. É difícil olharmos para dentro de nós mesmos e falarmos, nossa, que besteira que eu fiz, né? Mas isso é normal, isso é do humano, isso é nosso, do planeta que nós estamos hoje. Estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. E o texto chama atenção para o mal que vem de nós, que habita o nosso interior e que projetamos no outro. Se eu não tenho mal em mim, o mal que o outro me faz, ele não encontra espelho dentro de mim. É aquela situação que a gente observa, que em determinadas situações a pessoa passa desapercebida. É como se não falasse, como se não fosse com ela. E o outro vai virar uma coisa terrível. Aquele que não reagiu, que não revidou, que aquilo não trouxe mal para ele, ele não tem aquele mal dentro dele. Embora esse mal pode ter vindo de várias e várias encarnações, mas ele já conseguiu extinguir isso dentro dele. E aquele cujo, às vezes, uma palavra, alguma coisa mal que me faz, eu reajo, é porque esse mal ainda habita meu interior. E por que o mal que os outros nos fazem nos prejudica e nos atinge? Justamente porque nós damos vazão a essas sombras que habitam o interior da gente, o nosso interior. Ao invés de estarmos sufocando essas sombras, a gente às vezes está alimentando-as. E só quando eliminamos as nossas sombras que fomos somente luz, o mal não nos atingirá. E seguiremos isso começando pela nossa reforma íntima. Então, nós vamos começar a nossa reforma íntima através de uma tomada de consciência. A partir do momento em que cai uma ficha na gente e a gente fala assim, puxa, preciso mudar de vida. Não está bom. O que eu estou fazendo não está bom, não está certo. Às vezes a gente nem sabe o que está errado, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada com a gente. Então, se a gente deitar, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, à noite, na hora de dormir, conversarmos com o nosso mentor espiritual, falar para ele, olha, assim mesmo, ele está ali do nosso lado, ele é um espírito que está ali do nosso lado, deitadinho ali, sentado no pé. Olha, meu mentor, por favor, me ajuda, me orienta, me guia, me intua, me mostra o caminho. Não estamos pedindo nada para ele, a não ser que ele
nos mostre o caminho, que nós estamos com o nosso coração aberto para seguir o que Ele falar. Às vezes a gente não ouve. Às vezes a gente é surdo. Ele fala alto, grita, né? Manda uma doença pra gente, manda um sofrimento, e a gente não ouve, a gente continua surdo. Mas a uma hora a gente ouve. Uma hora isso vai nos tocar. Uma hora isso vai fazer com que a gente ouça assim. É só uma questão de tempo. É uma questão de evolução. E não nos esqueçamos, esse mal já vem de outras encarnações. Então, à medida que vamos reencarnando, e essa é a melhor ferramenta que o Espiritismo nos trouxe, nos mostrou, é a reencarnação. Porque através dessa escola, desse aprendizado, nós vamos nos purificando. Nós podemos, nessa encarnação não fui muito bem, mas na próxima eu vou melhorar. Ou nessa reencarnação eu começo a mexer no meu mal. Falo, puxa, preciso mexer no meu mal. E vou ficar anos e anos trabalhando, pensando, refletindo, mudando um pouquinho. Aí na próxima encarnação eu vou voltar melhor. Então essa escola, né, esse aprendizado, ele é muito lento e gradual, mas depende principalmente da nossa perseverança, né? Não podemos desistir jamais. E por que eu tenho sentimentos tão ruins e às vezes não consigo me relacionar bem? Porque o dragão que está dentro de mim está vivo. Eu ainda continuo alimentando ele. Eu ainda continuo dando força para ele. E é normal. Não vai ser de um dia para a noite, com um estralar de dedos, que nós vamos mudar. Vamos deixar de ter essa maldade, vamos chamar assim exageradamente, de anos e anos, de séculos e séculos que trazemos, né, impregnadas no nosso perispírito, se manifestando constantemente. Então há necessidade de que orai e vigiai, como disse Jesus. Emmanuel diz: não nos esqueçamos de que para anular a sombra não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite, é preciso acender a luz. O que é os punhos cerrados, né? A gente imagina na noite, no domínio da noite, alguém dando murro na escuridão, né? Não é. Na verdade, esse dando murro são os erros e acertos, os erros que praticamos. Essa noite é a escuridão, a falta de luz que às vezes a gente tem em determinadas decisões, em determinadas atitudes, em determinadas situações. E acender essa luz interior é justamente olharmos para dentro de nós, irmos lá dentro, no fundinho do nosso coração, e tentar entender, tentar enxergar o mal que existe lá dentro. E aí sim, a partir daí, começarmos a trabalhar, a alimentar o bem e a sufocar o mal. Alimentar o bem é a grande receita. Quando alimentamos o bem, o espaço que o bem ocupa, ele vai sufocar o mal e vai ocupar o espaço do mal que existe dentro da gente. E Paulo diz em Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está no meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Bom, o bem está ao nosso alcance, tanto quanto o mal. Tudo o que fazemos deverá ser feito com o coração, com caridade, com bons pensamentos, com boa vontade, com os pensamentos em Deus. Assim como habita o mal em nós, também habita o bem. Vamos deixar o bem sufocar o mal.
esse discernimento ele é muito tênue, porque às vezes a gente está numa situação em que a gente não sabe de onde, mas a gente explode, né? No trânsito, cada um deve ter o seu ponto fraco aí, né? Um no trânsito, outro de outras formas, mas no trânsito é muito comum, né? Você está dirigindo, alguém dá uma fechada, pronto, já na hora muda completamente a nossa sintonia, né? De algumas pessoas. A minha, no caso, muda. Agora estou tentando descobrir esse mal meu, estou tentando lutar contra ele, mas é difícil, é extremamente difícil. Outro dia eu saí daqui do centro, foi segunda-feira passada, né? Coração cheio de boas intenções. Vou no elevado, já vem uma moto, já deu, pronto, já brequei, já começou. Não posso, vou voltar ao normal de novo. Andei mais 200 metros, cheguei na esquina da Major de novo. Eu falei, nossa, hoje tá bravo, né? A tentação hoje tá terrível. Então, precisamos exatamente aquilo que eu acabei de falar, dar o primeiro passo, né? Vamos subir a nossa escada. Nós temos ações limitadas do bem, precisamos expandi-las cada vez mais, para que cada vez mais o nosso coração esteja completo do bem, preenchido pelo bem, e ele vai dando cotovelada, ele vai empurrando, expulsando o mal para fora da gente. Os maus pensamentos nos trazem insegurança, medo, desespero, raiva. Por quê? Porque essa sintonia ruim, ela se conecta com os sentimentos ruins da gente. Então, somos ruins? Não somos ruins. Mas temos o mal guardado dentro da gente. Então, em determinado momento, esse mal sai. Em determinado momento, eu consigo prender ele lá dentro. Eu consigo deixar ele quietinho, eu consigo sufocá-lo. Quando eu faço as boas ações, quando eu me proponho a ser uma boa pessoa. Quando praticamos o mal, abrimos o caminho para os obsessores, que encontram sintonia nas nossas más atitudes. Então, os obsessores, eles estão sempre prontos para agirem, para se conectarem com a gente. E basta um deslize mais grave, um deslize maior, para que eles nos encontrem. O processo para vencer o mal é individual e depende do aperfeiçoamento de cada um. Eu estava outro dia assistindo uma apresentação no YouTube, um canal que chama 10 Minutos com Emmanuel, do Centro Espírita Caminho da Luz. O Centro Espírita é lá do Rio de Janeiro. E ele deu o apresentador, eu não consegui descobrir o nome dele para falar aqui agora, mas pesquisei, mas não consegui achar. Ele deu um bom exemplo do bem e do mal. Vocês, aqueles que assistiram ou que leram o livro ou assistiram o filme O Nosso Lar, o André Luiz, em determinado momento, ele quer voltar para a Terra. Assim que ele chega no nosso lar, ele quer voltar, mas ele é instruído, fala, não, você não está preparado, calma lá, vamos melhorar você, daí você volta para a Terra. E ele consegue voltar, então ele tem permissão para voltar. Quando ele volta, não sei se todos vão lembrar dessa cena, ele chega na casa dele, ele encontra a viúva dele casada, novamente, ela está casada. Ele, na hora, ele muda a sintonia dele. O que acontece com ele? Ele é mandado onde a gente interpreta, a gente entende que é um umbral, uma região de umbralina, muito pesada. Ele fica um tempo lá, e esse tempo faz com que ele entenda que ele está numa situação ruim. E ele, imediatamente, a hora que ele muda a psicosfera dele, que ele passa a não ter mais essa raiva no coração dele, ele volta de novo para casa, encontra o atual esposo da viúva dele doente, na cama, ele está prestes a morrer, o senhor, a pessoa, está passando por um problema muito grave de saúde. E ele vai lá e fluidifica a água dessa pessoa. Essa pessoa toma água e sai. Então, a gente vê ali, assim, em instantes, como mudando o pensamento. Eu pensei ruim, fui mandado para uma região ruim, pensei bem, fiz uma boa atitude. É um exemplo que eu achei muito bom, muito interessante, e com certeza eu não vou esquecer mais.
E para finalizar, pessoal, eu quero trazer uma palavra de Emmanuel. Entre o bem e a negação do bem não existe neutralidade. Escolherás o bem para os teus irmãos, e a breve tempo, trecho adiante da vida, então em novas encarnações, compreenderás que, fazendo o bem aos outros, nada mais fizestes que acrescentar o bem a ti mesmo, de modo a usufruires paz constante e alegria maior. Agradeço a todos pela atenção, desejo que vocês tenham uma excelente semana, com muita paz, com muitas realizações. Vamos agora então passar ao passe magnético. Boa noite.